Estamos no episódio número 2 aqui do canal e nesse vídeo eu vim aqui para falar um pouco sobre responsabilidade e sobre assumir um pouco dos riscos e da culpabilidade, tá? Então vamos ter uma conversa aí bem bacana, vai ser bem interessante. Assumir a responsabilidade de entender a culpabilidade, eu tô falando assim, que muitas vezes você tem que entender qual é o teu papel. Qual é o teu papel no mundo? Bom, não sei a tua crença, não sei tua religião, também não me interessa qual é a tua crença, tua religião. Porque eu acho que as pessoas não devem ser julgadas por isso e também não podemos julgar as pessoas por isso. Só que o seguinte, a gente tem que entender que seja lá qual for a tua religião, seja lá qual for a tua crença, tem coisas que a gente não tem controle, tá? Tem coisas que a gente não vai conseguir que saia tudo como a gente quer. E isso é uma coisa que é um critério, é um fator que depois que você começa a entender isso, a tua vida parece que começa a andar de uma maneira diferente, sabe? Porque às vezes você fica pé da vida, você fica frustradaço por achar que as coisas tinham que sair de um jeito e no final elas não saem daquele jeito. Cara, e quando você entende, quando você consegue notar, quando você vê que não saiu do teu jeito, mas você fica tipo assim, cara, tá tudo bem, uma hora vai dar certo, cara, você chegou assim, num nível de saúde mental que sensacional, que poucas pessoas chegam, sabe? Então, você tem que entender que muitas coisas não vão sair conforme o planejado, tá? Muitas coisas você não tem como controlar. E tem coisas que sim, tem coisas que você precisa assumir a culpa, tem coisas que você precisa assumir o risco, tá? Então quando eu falo isso, pessoal, é por exemplo assim, ó, às vezes por uma condição, às vezes por algo que não foi da tua virtude, que não foi que você que quis produzir aquele certo risco, aquele certo estado, às vezes você não tem culpa naquilo, tá? Mas tem vezes que você tem. E tem coisas que você não tem controle. Então são assim, ó, são situações, são pautas que entram bastante em disputa uma com a outra. Porque a gente tem que entender que tem coisas que a gente consegue controlar e tem coisas que a gente não consegue controlar, tá? Tem coisas que a gente tem que levar a culpa e tem coisas que a gente não tem que levar a culpa, tá bom? Então, eu sou cristão e tem um versículo, que inclusive agora eu não lembro qual versículo é, mas eu só lembro do que ele fala, e ele fala o seguinte, que Deus não move uma palha naquilo que for capacidade do homem, mas faz o infinito ou move o mundo naquilo que é impossível, naquilo que não é tua capacidade, algo assim. Esse versículo dá uma reflexão assim sensacional, porque eu gosto de usar uma metáfora que pra mim faz um pouco de sentido. O nosso corpo, a gente é muito preguiçoso. O nosso cérebro é muito preguiçoso. O nosso corpo sempre ele vai querer fazer aquilo, sempre vai querer fazer ao menos aquilo que gasta menos energia, sabe? E então a gente muitas vezes tem preguiça. Porque, por exemplo, Deus não move uma folha naquilo que é capacidade do homem, mas move o impossível ou move o mundo naquilo que tu não pode, faz o impossível naquilo que tu não pode. Cara, se tu analisar isso, independente da tua crença, sabe? Eu creio que aqui no canal a gente tem pessoas assim, cognitivamente maduras, que não se deixam levar por crença e por religião. Que entendem os conceitos quando eu falo independente, quando eu dou um exemplo, né? Então, cara, faz o teu filtro, sabe? Mas pega o conceito do vídeo, porque é muito importante o conceito, não fica assim aquele critério, o cara falou de Deus ali, já era, eu vou sair desse vídeo, o cara é fanático e tal. Cara, eu odeio religião. Eu odeio religião porque religião, sabe, é muita formalidade e tal. Mas enfim, fecha parênteses. Então foca no vídeo e não na crença, sabe? Então é o seguinte, pessoal, eu uso uma metáfora assim que é bem pesada por um lado, mas que dá uma significância extraordinária, que é Deus está mais ocupado em te dar motivação para tu acordar de manhã, para tu sentar a bunda na cadeira e estudar,
ou ele tá mais ocupado dentro de um hospital de câncer, onde não tem saída, aos que foram desenganados pelos médicos, sabe? Então são coisas assim que pra mim faz sentido. E então, como eu digo, tem coisas que a gente deve assumir a culpa e tem coisas que a gente não deve assumir a culpa, porque também se cobrar demais, se culpar demais não é saudável, mas também isso por falta também faz mal. Então um meio termo é o suficiente, entendeu? É aquela coisa, tudo que é demais não presta e tudo que é de menos falta, sabe? Então, se cobrar muito não é o essencial, mas se deixar levar pela preguiça, se deixar levar, colocar toda a culpa, toda a responsabilidade em uma crença superior, em uma força superior, em Deus, não vai resolver a tua vida, tá? Então, você tem que fazer o mínimo. É aquela coisa, é aquele ditado, velho. A sorte, ela é o preparo junto com a oportunidade, tá? Então você tem que entender, você tem que levar isso muito em conta. Vamos supor que a sorte é tua força maior que tu acredita. A sorte tá ali esperando, tá? A sorte tá ali esperando pra te dar aquilo que você quer. Pra fazer você alcançar o objetivo, seja lá o que for. Só que se você não faz o mínimo, se você não tá fazendo o mínimo, se você não faz a tua parte, cara, Deus pode fazer tudo. Deus pode te dar os melhores materiais, Deus pode te dar o maior dinheiro que exista, Deus pode te dar os maiores livros de... Porque eu faço direito, então vou dar o exemplo do direito. Deus pode te dar um vademecum. Para quem é do direito vai entender. Deus pode te dar um vademecum, que é um livro das leis, da legislação. Deus pode te dar o vademecum. Só que o discernimento e quem vai buscar o conhecimento que tem nele é você. Se tu não fizer, cara, o papel tá ali, entendeu? Então se culpa por coisas básicas que você precisa fazer. Por exemplo, cara, tem que entender isso, o pessoal é muito fraco mentalmente, cara, porque às vezes eu vi esses dias aí outro cara aqui no YouTube falando que ele abriu uma caixinha de pergunta e o pessoal lá, o cara falou que incentivou a beber água, né, que é importante e tal, e o pessoal veio falar que não conseguia beber água porque não tinha uma garrafa maior, entendeu? Então o pessoal acha umas desculpinhas, cara, em coisas mínimas, mínimas. Esses dias eu vi na TV, cara, num jornal do almoço, uma criança com câncer, cara, uma criança com câncer no hospital, falando assim: a gente não pode ficar triste, porque sempre tem gente pior que a gente. Uma criança com câncer, velho, com câncer, sabe? E o pessoal aí inventando desculpa pra tomar uma água. O pessoal inventando desculpa pra sentar a bunda na cadeira e estudar. O pessoal inventando desculpa pra ir na academia. O pessoal inventando desculpa que não tem dinheiro pra fazer uma terapia, pra pagar uma psicóloga. O pessoal inventando desculpa pra não acordar cedo, sabe? Então, cara, Deus ele te ajuda, Deus ele faz a parte dele, só que faça a tua também, cara, entendeu? Faz a tua parte, se ajuda, faz o que é teu, o que é capacidade da força maior. Como eu disse, seja lá o que tu acredita, é responsabilidade dele e o que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Às vezes a tua oportunidade ele tá esperando pra te dar. Só que se você não faz o mínimo, como que você vai alcançar? É a mesma coisa que eu querer ter um shape da hora, querer ser musculoso e tal, se eu não frequento academia. Deus vai me acordar um dia e vai dizer: ó, tá aqui teu corpo, só pega ele. Não vai, beleza? Então fica com essa reflexão aí contigo e até o próximo episódio.